Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e hoje a gente vai falar sobre o último SmackDown, onde eu vou reagir aos comentários de vocês. Sim, nós vamos para mais um Sincerão da Galera. Se você quiser saber se você apareceu no vídeo e qual foi a minha reação aos comentários de vocês sobre o que aconteceu no último show, assista esse vídeo do começo ao fim, vocês já sabem o que fazer. Também peço a sua inscrição e peço que vocês deem o like no nosso vídeo, leva 0,8 segundos para você deixar o seu like, é de graça, não morde. E quando você faz isso, você faz com que o nosso vídeo seja mostrado para até 10 pessoas a mais. Então, conto com você. É mutirão do like. Senta o dedo no like aqui para ajudar a gente a divulgar a luta livre para mais pessoas, beleza? Vamos falar então do último SmackDown. Vamos começar aqui com o Tempest, que, cara, ele ficou na live desesperado. Eu já tinha explicado essa situação. Vou explicar de novo. Alguém explica isso de título interino, por favor, tô perdido. Cara, ele perguntou isso umas 500 vezes na live, eu já tinha respondido, mas ele não ouviu. E o Rafael falou, porque não podem tirar o título da forçada. Vamos lá, vamos explicar a questão do título interino que está acontecendo aí no campeonato da WWE. A Rhea Ripley está contundida, ela não vai poder lutar no SummerSlam. Ela está fora por tempo indeterminado, mas sabem que não é por longo prazo. Então a WWE resolveu utilizar uma figura que é muito utilizada no MMA e no boxe, que é a figura do título interino. O que é o título interino? Eles vão literalmente escolher uma nova campeã para representar esse campeonato, enquanto a Rhea Ripley não voltar. Tá? Então é isso que é o campeão interino, é um campeão provisório. E aí vai ser decidida essa campeã interina numa luta de escadas com 5 lutadoras no SummerSlam. Tá? Nós já temos a Chelsea Green, temos a Charlotte Flair, temos a Jade Cargill e temos a Tiffany Stratton. A última lutadora vai ser definida numa luta entre a Julia e a Lash Legend. Inclusive, muitos de vocês mandaram mensagem sobre isso, porque no vídeo de resumo ainda não tínhamos essa informação. E aí a WWE soltou um outro vídeo exclusivo depois que a gente tinha gravado. E o Enzo, ele fez questão, foi uma das pessoas que falaram sobre isso, né? Tiozão, um pouco depois do show teve um segmento entre a Nia Jax, a Lash Legend e a Julia, e o Adam Pearce marcou um combate entre a Julia e a Lash pela 5ª vaga na Ladder Match, tá? Então, a vencedora aqui dessa luta vai também para essa luta de escadas. Quem pegar o cinturão lá de cima vai ser a nova campeã interina da WWE, tá? Ela vai ser uma campeã provisória. Ela vai ser a campeã enquanto a Rhea Ripley estiver fora. A Rhea Ripley ainda é a campeã regular, ou como eles falam no boxe e no MMA, ela é a campeã lineal, né? Ela é a verdadeira campeã. Mas ela não pode representar o título, ela não pode defender o título, então vai ter a campeã interina. Quando a Rhea Ripley voltar, aí vai ter uma luta de unificação dos títulos. Isso também acontece no MMA, também acontece no boxe. Tá? E isso é coisa, cara, de décadas atrás, tá? De décadas. É apenas a luta livre, ela tradicionalmente não usava essa regra. A regra na época do Vince McMahon era: se um lutador não pode defender o título em 30 dias, ele tem que dropar o título. Com o Triple H eles mudaram isso um pouco. Tá? Eles têm sido um pouco mais pacientes, e aí com essa situação da Rhea, eles decidiram adotar a figura do campeão interino. Quando a Rhea Ripley voltar, vai ter uma luta de unificação dos títulos. A vencedora vai ser a nova campeã indiscutível da WWE. Tá? Isso acontece também no boxe, acontece no MMA, junta o campeão lineal com o campeão interino, eles fazem a luta e aí é unificado o título e ele se torna o novo campeão indiscutível. Tá? Então é isso. Ah, e um outro detalhe que acontece tanto no MMA quanto no boxe. Se o campeão lineal não consegue aparecer para defender o título por um ano, o campeão interino se torna o novo campeão lineal. Tá? Então o campeão, depois de um ano, o campeão lineal tem o título arrancado e o campeão interino se converte no novo campeão lineal. Tá? Então essa é a regra que se adota tanto no mundo do boxe quanto no mundo do MMA. Não creio que vai ser necessário adotar essa regra aqui na WWE, mas pode ser que esse seja um precedente para no futuro eles adotarem a mesma ideia. Se um lutador tiver contundido, mas for por curto prazo, mas eles nunca sabem quando a pessoa vai voltar, fazem um campeonato interino. Se for de longo prazo, eles sabem que o cara vai ficar 6 meses, um ano fora, como foi o caso do Seth Rollins, que estourou o joelho, aí tira o título do cara, tá bom? Então é isso, essa é a situação, tá bom? E se é por conta da Rhea Ripley ser a campeã forçada, aí fica a critério de cada um. Eu apenas acho interessante que pelo menos a gente vai ter uma luta por esse campeonato no SummerSlam.
A Blackthorn vai falar sobre Chelsea Green se classificando para a luta de escadas. Ela que venceu aí a Kiana James, tudo bem, foi uma lutinha medonha, né, de 3 minutos, mas pelo menos a gente viu a Chelsea Green fazendo algumas coisas no ringue. A Chelsea Green, babyface, toma meu coração de assalto todas as vezes. Ela não é excepcional no ringue, mas ela claramente se esforça para dar o melhor de si, principalmente agora que tá sem o nerf dos Rios. E tá sendo lindo. Ela com cabelo diferente, podendo ser aplaudida como face, tá fazendo a minha presidenta brilhar. Eu acho que a Chelsea Green como face, ela tá finalmente se dando bem. E como ela tá como face e a WWE tá vendo como é que o público tá engajando com ela, eles estão começando a permitir que a Chelsea possa mostrar o seu talento. Ela é talentosa, tá? Só que como ela sempre foi uma lutadora de comédia, uma heel de comédia, ela não usava muito o seu arsenal. Ela como face, ela tem que soltar o arsenal e a gente vai começar a ver. Ela é uma lutadora meio kamikaze. E isso às vezes pode ser até ruim, né? Quando ela ferrou com o tornozelo, foi justamente que ela foi tentar mandar um coast to coast. Não sei se vocês se lembram disso, né? Ela foi mandar um coast to coast, quando ela caiu, ela arrebentou com o pé. Então, a Chelsea Green ela é meio kamikaze, cara. E vai ser até interessante ver ela nessa luta, porque ela é candidata a tomar alguns dos maiores bumps dessa luta aí. E eu particularmente eu tô gostando muito da persona dela, eu gosto do jeito como ela luta, eu gosto que assim, ela tá começando, eles estão fazendo com que a Chelsea Green ela comece a se descobrir como uma boa lutadora nas lutas agora. Ela tá dando uns golpes e ela tá se surpreendendo com o fato de que os golpes dela estão entrando. Esses são pequenos detalhes que a Chelsea Green traz para as lutas que tá sendo legal. Então pode ser que eles construam a Chelsea Green numa ascendente, né, de crescimento na qualidade nos ataques dela para que ela consiga chegar no topo, né? E ela consiga ganhar um título. Então vai ser interessante da gente ver aí como é que vai ser esse desenvolvimento da Chelsea Green. A Ellen Oliveira também vai falar da Chelsea, né? E ela vai dizer o seguinte: Titi, eu não acho que a Chelsea Green vai vencer a luta no SummerSlam, mas eu acho que ela terá um grande destaque, vai ser como favorita para vencer o Money in the Bank. Penso que ela seria uma ótima Miss Money in the Bank, pois seus estilos e persona combinam super bem com a maleta. Pois é, né? Eu já tinha falado isso algumas vezes no passado, de como a maleta ela casava muito bem com a persona da Chelsea Green quando ela estava como presidenta, né? Aquela gimmick da presidenta dos Estados Unidos. Por causa da história da maleta lá com os códigos e os lançadores de bombas nucleares que sempre andam com o presidente, né? Então a Chelsea Green podia vir e a Alba Fire do lado podia vir com a maleta, né? Como se fosse um membro do agente secreto, como ela fazia. Mas eles nunca adotaram essa gimmick. Eu acho que eles poderiam ter feito isso. Dito isso, a Chelsea Green, eu acho que a WWE vai querer elevar. Eu só não sei se eles vão elevar via Money in the Bank ou se eles vão elevar agora como campeã interina para depois ela servir de alimento para Rhea Ripley, tá? Eu acho que a luta de escadas é uma luta muito boa para uma lutadora surpreender, né? Ela não é uma luta que precisa ser um lutador muito técnico para vencer, precisa ser o oportunista, aquela pessoa que tá ali na hora certa, no momento certo. E eu acho que a gente pode ter isso com a Chelsea Green. Eu acho que a Charlotte Flair e a Jade Cargill vão se anular. Nessa luta da Julia com a Lash Legend, eu acho que pode dar a Julia para ela poder tomar bumps também nas escadas. Não acho que a Lash vai entrar. A Lash é muito pesadona, a luta de escadas é perigosa até para ela, tá? Então, se entrar a Julia, é possível que a Julia e a Tiffany Stratton se anulassem também e aí sobrasse para Chelsea Green. Tá, mas vamos aguardar. Pode ser wishful thinking meu, pode ser fantasy booking meu da minha cabeça. Não quero criar expectativas não, mas eu acho que existe uma grande possibilidade aí da Chelsea Green vencer. Se ela não vencer, ela pode ir pro Money in the Bank, mas o Money in the Bank eu vejo que tem muita gente no caminho. Você tem a Roxane Perez, você tem a Raquel Rodrigues, aquela historinha ali com a Judgment Day. Ainda mais se a Liv Morgan mantiver o título contra a Io Sky no SummerSlam, vocês podem anotar, ou Roxane Perez ou Raquel Rodrigues vão ganhar essa maleta do Money in the Bank. Provavelmente a Roxane, tá? Porque a Roxane tá ali de coisinha ali com a Liv Morgan. Cristina Bezerra vai falar agora um pouquinho sobre as divisões secundárias da WWE. A WWE destrói algumas divisões, como a de duplas e os midcards femininas, Intercontinental e Estados Unidos. Não colocam uma luta no SummerSlam. O que você acha, tiozão? Então, eu acho que, assim, a gente está vivendo uma época que a WWE não está querendo investir na divisão de duplas, tá? Isso é muito claro.
Do ano passado para cá, eles passaram a desalavancar a divisão de duplas. Ano passado a gente tinha até mesmo um pouquinho no Raw, por menos que fosse, por pior que fosse, mas a gente sempre tinha ali Judgment Day, New Day, War Raiders. Depois teve a fase do AJ Styles com Dragon Lee. A gente sempre teve alguma coisinha de duplas ali. A EWO gravitava ali também e tal. Os Creed Brothers também gravitavam por ali. A gente sempre tinha uma dupla, uma divisão de duplas ali no Raw, por pior que fosse. No SmackDown a gente tinha aquela loucura, né? Que era Morrison Machine Guns, era DIY, Street Profits, Ray Fênix com Andrade, White Six. Aí teve o período ali com os MFTs, Damian Priest e R-Truth mais recentemente. Você sempre teve uma divisão de duplas no SmackDown. O Garza e o Carilho, né? O Angel e o Burton, né? Que são os Los Garza. Você tinha uma divisão muito forte, Fraction, né? Você tinha uma divisão muito forte no SmackDown. Do ano passado pra cá, cara, as duas divisões foram dizimadas. Então, claramente, a WWE não tá querendo investir muito tempo em lutas de duplas, o que eu acho um erro. Porque as divisões de duplas poderiam servir exatamente para você pegar lutadores de simples que não estão sendo bem aproveitados e você jogar nessa divisão. O que foi exatamente o que eles fizeram na divisão feminina, né? Que foi o que eles fizeram na divisão feminina, que eles, no ano passado, tinham várias duplinhas de lutadores que foram jogadas juntas, né? Jack Slash Legend, Charlexa, aí já tinham outras duplas que já eram de longa data, como Kairi Sane e Asuka, né? Então você tinha ali Bayley e Lara Valkyria foram jogadas juntas. Você tinha umas duplas ali na divisão feminina que conseguiam mandar bem. Agora, esse ano, eles estão nessa field aí da Paige e da Brie Bella com Feral Influence, as outras duplas ali ciscando ali em volta e tal. Então a divisão de duplas feminina eu até acho que tá legal. E pro SummerSlam elas vão estar representadas, né? Não vai ser uma defesa de título, mas as campeãs estarão lá. Seria pior se elas não tivessem. Mas elas vão estar lá. A Feral Influence inteira vai lutar contra a Paige e as Bella Twins. Beleza. As divisões de duplas masculinas aí não. Essas duas, tanto é que a luta de unificação do título do SmackDown com o título da AAA vai acontecer na sexta-feira, no SmackDown. Já foi anunciado isso. Então isso é uma pena. Eu acho que essa luta poderia acontecer no SummerSlam. Eu acho que até ainda tem uma possibilidade vaga dessa luta acontecer no SummerSlam. A luta não ter um final na sexta-feira e eles jogarem a luta pro SummerSlam. Há uma chance disso acontecer. Agora, o título do Raw, ele vai estar até representado, né? A Division vai estar representada lá, mas eles não vão estar... eles devem. Eu acredito que a Division vai defender esse. Porque vai ter o Raw ainda, né? E eu acho que vão ter mais duas lutas acrescentadas. Se eu tivesse que chutar, vai ser uma defesa do título intercontinental por parte da Sol Ruka. Talvez ou com a Roxane ou com a Raquel Rodrigues. Na verdade, a Sol Ruka e a Raquel Rodrigues vão lutar nessa segunda-feira no Raw, né? Pode ser que a luta não tenha final e seja jogada pro SummerSlam. E a outra luta seria uma luta entre a Division e o Otsu Tozawa. Eu acho que essa luta também pode parar no SummerSlam. Então a divisão de duplas do Raw pode parar lá e o título intercontinental feminino pode parar lá. A campeã feminina, o título dos Estados Unidos feminino, foi vítima da contusão da Rhea Ripley. Porque claramente a gente ia ter uma luta, tava tudo apontando pra gente ter uma luta entre a Jade Cargill e a Tiffany Stratton. Eles estavam caminhando para essa luta, a Jade Cargill e a Tiffany Stratton. E aí, quando teve a contusão, eles resolveram botar a Jade Cargill e a Tiffany Stratton na luta de escadas. Né? Então, acabou que eles tiveram... Foi uma circunstância, tá? Então, assim, considerando isso tudo, eu acho que, apesar da WWE ter destruído, sim, ou nerfado algumas divisões, principalmente todas as divisões de duplas, pelo menos os campeões vão estar no show. Então, eu não vejo um problema com isso. Teve até gente que falou, é um absurdo, WrestleMania e SummerSlam, todos os títulos tinham que ser defendidos. Cara, isso nunca aconteceu. Tá? Nem no auge da WWE aconteceu de todos os títulos da WWE serem defendidos. Sempre tinha algum que ficava pelo meio do caminho. Tá, então, assim, eu acho que é o que eles conseguiram fazer e eu não tô vendo grande problema não. Eles até estão botando mais lutadores para participar, isso é legal. Fábio Pena vai falar sobre Finn Balor e Sami Zayn, né? Vai dizer aqui, cara, estou torcendo para o Finn Balor nesse combate, porque ver esse Sami Zayn injustiçado está muito legal.
Quanto mais ele é prejudicado, mais estou gostando. Espero que ele perca com alguma coisa injusta novamente. Nunca consegui criar um vínculo com o personagem do Sami. E essa é a primeira vez que sinto que ele está interessante. A história do Sami Zayn, cara, é uma das melhores histórias do SmackDown hoje. E aqui a gente tem que dar crédito pro Sami Zayn, porque ele conseguiu ir longe e perceber que ele, sendo um vilão light, que na verdade é um vilão que está certo no que ele está falando, acabou dando muito certo. E o Sami Zayn, ele conseguiu ser o que o Drew nunca conseguiu ser. Porque não casa com o Drew, que é um brutamonte de 2 metros de altura, ser um bebê chorão, porque tá sendo ferrado o tempo todo. E também não casa com o Gunther, mas com o Sami Zayn casa. Por quê? Porque enquanto o Drew e o Gunther tiveram as suas chances pelo título, o Sami quase nunca teve. Né? Ele teve, ao longo da carreira dele, uma carreira de 15, 16 anos, ele teve 10 oportunidades de título antes de ele ganhar. E algumas dessas oportunidades não foram no X1. Então, assim, quando a gente percebe esta situação, a gente pensa assim, cara, o Sami Zayn, ele tá corretíssimo na fala dele, que ele teve que lutar a vida inteira para conseguir uma chance pelo título. Quando ele consegue, quando ele vence, ele acaba sendo ferrado por um cara que estava 3 meses encostado e que ganhou uma chance pelo título de paraquedas. Né? O CM Punk não fez nada para merecer o título. E ele não teve a revanche dele. É injusto. Né? Enquanto o Cody Rhodes pode chegar e perguntar quando, enquanto o CM Punk pode aparecer do nada na arena para ganhar uma luta pelo título, o Sami Zayn vai ter que passar por uma luta de number one contender. Isso é muito injusto, se você parar para pensar. O correto seria o Sami Zayn ter entrado nessa luta como uma triple threat, e não aconteceu. Então, toda essa dinâmica do Sami Zayn, esse arco narrativo do Sami Zayn está sendo muito bem construído. Tá? E por mais que você possa ficar chateado, você achar que o Sami Zayn não tem aura e tudo mais, eu vou discordar de você. Eu gosto do cara. Eu acho que ele é um bom lutador. E ele tá conseguindo criar um personagem muito bom. Então, assim, eu fico muito feliz de ver a forma como o Sami Zayn tá sendo tratado. Eu realmente não sei o que vai acontecer com o Sami Zayn no SummerSlam. Inclusive, o Rodrigo, ele deu uma possibilidade aqui. Rapaz, Sami e Finn Balor pelo number one contender, SummerSlam ganhou uma lutaça para uma das noites. É um fato, tá? Grande possibilidade de roubar uma das noites. E olha, acho que o Balor vence, viu? Tô começando a crer real que o Sami Zayn vai vencer o Money in the Bank masculino. Este é um caminho. Esse é um caminho. Porque eles podem fazer, já que o Sami Zayn ele tá sendo ferrado, dá a maleta para ele, para que ele possa ferrar alguém e ganhar o título. Entendeu? Então é assim, já que ele tá sendo ferrado, já que ele foi ferrado lá com o Punk, basicamente, porque a luta do Punk com o Sami foi quase um Money in the Bank. A diferença para um Money in the Bank real é que geralmente quando vocês fazem, a pessoa faz o casting do Money in the Bank é quando o outro lutador tá tudo quebrado no ringue, né? E aí ele se aproveita da contusão do outro cara. O CM Punk ele ganhou, ele brotou do céu uma chance para ele ganhar o campeonato. Foi quase um Money in the Bank. Então, o Sami Zayn ganhando o Money in the Bank e ferrando o Punk ou o Corey, usando a maleta, seria perfeito. Eu acho que, inclusive, é a escolha perfeita. Inclusive, eu acho que seria mais perfeito ainda se ele pudesse, se ele já tivesse a maleta, né? Se o Money in the Bank já tivesse acontecido e ele usasse a maleta no SummerSlam, como aconteceu no ano passado. Não vai acontecer. Ele vai ser o Money in the Bank em outubro. O Money in the Bank vai ser em outubro. E aí, se o Sami Zayn vencer, ele vai poder aterrorizar um pouquinho o campeão da WWE por um tempo, até mesmo o campeão mundial peso pesado, por que não? Por que não o Sami Zayn se aproveitar de um dia que o Roman Reigns tome uma coça no ringue, ou o Seth Rollins tome uma coça no ringue, e o Sami Zayn vai lá e rouba o título? A Naomi fez isso no ano passado. Né? Ela era de uma brand, estava aterrorizando lá a Tiffany Stratton e a Didi Cargill e tal, e no dia seguinte ela foi e trocou de brand, né? No dia da Evolution, trocou de brand e roubou o título da Io Sky. Então vamos ver o que pode acontecer. Eu ficaria bem intrigado do Sami Zayn como Money in the Bank. Eu só fico bolado que Finn Balor, number one contender, eu acho que ele vai perder de novo. Entendeu? Apesar de que eu gostaria muito de ver o Finn Balor como campeão mundial de novo, mas eu acho que não vai acontecer, sinceramente. Se bem que a gente tá num mundo em que o Sami Zayn finalmente conseguiu se tornar campeão mundial, né? E o Sami Zayn tem mais dias como campeão mundial do que o Finn Balor, né? Que coisa, hein? Que fase. Nada contra o Sami Zayn, mas que mundo esquisito, né?
Bom, Vitor Manuel, falando aí das duplas, né? Das duplas femininas. Essa luta das Bellas e Paige versus Fero Influence tem cara de ser uma luta boa. Eu acho que a Fero Influence vai vencer a luta e vai ter um momento em que a Nikki Bella vai atacar a Paige com a Brie fazendo o heel turn. Assim, iniciando uma rivalidade entre as Bellas Twins contra a Paige, que pode se engalfinhar lá no Money in the Bank. Abraços direto de Angola. Grande abraço, Vitor Manuel, pra você. Eu acho que tá todo mundo achando que vai acontecer isso mesmo. Assim, desde que a Paige apareceu no lugar da Nikki, a gente tem falado isso. Que quando a Nikki ficar bem, a Nikki vai turnar pra cima da Paige. Só que eu achava que isso ia acontecer com a Nikki, com a Brie e a Paige como campeãs, e a Nikki ia basicamente atacar a Paige e roubar o título pra ela. Alguma coisa assim, entendeu? E aí mostrar que a Paige estava ali só de placeholder, né? Só segurando e esquentando o cinturão que teoricamente seria da Nikki Bella. Como eles fizeram a Paige e a Brie perderem o título, eles podem fazer sim. Inclusive, teve gente que colocou aí nos comentários que poderia acontecer da Paige tomar o pinfall na luta e aí a Nikki Bella atacar junto com a Brie a Paige e mostrar que ela não presta pra nada. Se isso acontecer, aí pode acontecer aquela situação da Paige vir com a AJ Lee, aí voltar aí uma rivalidade que é lá de 2015, né? Paige e AJ Lee contra as Belas. Vamos ver o que vai acontecer, mas é uma luta que, assim, eu não acho que vai ser um primor de qualidade, não. Mas pode ser uma luta bem interessante, com algumas dinâmicas ali e possível traição, tal. Eu acho que pode ser interessante. Vamos aguardar e ver como é que vai ser essa luta aí. Everton Cardoso falando sobre unificação dos títulos, né, da AAA e do SmackDown. Por que unificar os títulos de duplas da AAA com os do main roster? Talvez seja porque as duplas da AAA sejam meio que unificadas com as duplas da NXT. É o único motivo plausível que eu vejo. Cara, não tem motivo, tá? Eu acho que a WWE, ela tem, e assim, é um movimento que ela tem feito já bastante recentemente. A WWE, ela usa lutadores do main roster para poder carregar os cinturões da AAA por um tempo e mostrar que a AAA existe para um público maior. Então, por exemplo, o Rey Fênix é o atual campeão de cruzadores da AAA. Ele aparece no SmackDown com esse cinturão. Ultimamente não tem aparecido, mas ele normalmente ele aparece e defende o título de cruzadores no SmackDown. Então, isso faz as pessoas quererem assistir a AAA para poder ver ele defendendo o título lá também. Os Raw Raiders com título de duplas, mesma coisa. Então, a grande questão aqui é que tanto os Raw Raiders têm transitado pelos shows no México, quanto o Damian Priest. Então, pode acontecer do Damian Priest e do R-Truth ganharem esse título, e aí eles transitarem com o campeonato da AAA junto com o campeonato de duplas na WWE e defenderem lá no México. Ou os All Raiders a mesma coisa. Eu acho que a ideia é essa interação, essa troca. Você ter uma dupla que tem aparecido no México ser campeão do main roster e o título da AAA aparecer no main roster. E essa troca para a AAA acaba sendo mais interessante do que ser apenas na NXT, que tem um público muito menor. Né? A essência toda é divulgação da AAA para um público maior. Por isso que eles vão fundir o título com o título do main roster, no caso, o título do SmackDown. E não é que vai sumir o título da AAA. Não é que vai ser, novos campeões unificados de duplas, né, das Américas. Não. Eles apenas vão carregar os dois títulos, tá? O Heitor falando sobre Carmelo Reis, né? Ai, caramba. Isso porque teve uma confusão depois do show, como a gente falou no vídeo resumo de ontem, e nessa confusão entre o Baron Corbin e o Trick Williams desafiou o Baron Corbin para uma luta no SummerSlam e o Baron Corbin aceitou. E vai ser uma luta pelo título. E o Carmelo Reis ficou pelo caminho, né? Tiozão, eu vou te dizer, a WWE trata o Carmelo como se fosse lixo. O cara quase nunca tem oportunidade. O Baron voltou faz pouquíssimo tempo e já tá sentado na janela. E ele não é aquelas coisas no ringue. Enquanto o Carmelo tem talento e não tem chance. Em vez de fazer uma triple threat, mas não, ele vai ficar de fora. Pois é, na WrestleMania eles tinham desculpa, né? Carmelo Reis supostamente estava lesionado. Agora eles não têm desculpa, o Carmelo Reis está saudável. Simplesmente tiraram o cara para lixo. Eu ainda tenho uma vaga esperança
de que como a história do Trick Williams com Baron Corbin foi tratada depois do show, de que a WWE possa alterar essa luta na sexta-feira, no SmackDown antes do SummerSlam. É assim, um fiozinho de esperança de que o Carmelo Reis apareça, destrua os dois, force a mão do Adam Pearce e o Adam Pearce transforma a luta numa triple threat. Ainda há tempo. Ainda há tempo, mas eu tenho minhas dúvidas que isso vai acontecer. A gente vai ter que aguardar a próxima sexta-feira para poder ver se isso vai acontecer. E quanto ao Baron Corbin, ele era um lutador limitado, mas por incrível que pareça, ele melhorou no ringue quando ele foi para MLW, tá? Então, a gente tem que ver como é que ele vai estar, até porque ele no ringue, ele como vilão ele também era nerfado, como Happy Corbin, Sad Corbin, Rich Corbin, Poor Corbin. Ele era muito nerfado, ele era praticamente um lutador de comédia. A melhor época do Baron Corbin, e ele era um lutador bom nessa época, era quando ele era o Lone Wolf, tanto na NXT quanto no começo da WWE. E me parece que essa persona do Nomad, ela tá próxima do que era o Lone Wolf, do começo da carreira dele. Então vamos só aguardar um pouquinho para ver como é que ele vai voltar no ringue. Se ele voltar num estilo brutamontes, agressivo, lembrando aí um Gunther, um Sheamus, um Drew McIntyre da vida, pode dar bom, tá? Vamos só aguardar um pouquinho, vamos ter um pouquinho de paciência e vamos ver como é que vai ser aí essa situação dele. Enquanto ele tá há pouquíssimo tempo na companhia e sentar na janela, ele não tá chegando agora, né? Ele é um ex-lutador da WWE. Felipe Moreira, fala tiozão, vai falar sobre Punk e Corey. Sobre o segmento do Punk e do Corey, acho que teria sido muito mais interessante se o Corey tivesse dito que ama e respeita o Punk, mas que não gosta das atitudes dele, em vez de simplesmente dizer que não gosta dele. Até porque a gente sabe que o vovô Punk tem um ego gigantesco, não sei você, mas pra mim fica bem perceptível que ele quase nunca aceita ser por baixo em uma guerra de promos. Bom, vamos por partes, né? Com relação a essa tradução, eu reclamei muito sobre essa história de não fazer sentido você falar, uma pessoa falar, eu amo você, eu respeito você, mas eu não gosto de você. E isso pra mim não faz sentido nenhum. Aí teve gente no chat, nas notícias lá, nos comentários, eu não vou falar quem foi, mas vocês podem ir lá e vocês podem ver quem foi. Que falou assim: você pode ver que o tiozão não tem uma família disfuncional. Disfuncional. Por quê? Eu amo, eu respeito, mas eu não gosto de gente da minha família. Então, assim, eu falei, pô, cara. Era até um comentário perfeito pra botar aqui, mas eu falei, pô, não vou expor a pessoa, porque é um comentário que, assim, a gente sabe que em alguns casos pode acontecer. Mas eu acho muito complicado, né? Assim, você ama uma pessoa, você respeita uma pessoa, mas você não gosta da pessoa, sabe? Você pode, eu diria assim, eu tô meio que como o Felipe aqui e outras pessoas que botaram assim, você não gosta das atitudes da pessoa, você não gosta da forma como ela age. Pô, mas amor significa gostar. Então, assim, lá no fundo, você gosta da pessoa. Mas você não gosta do que ela tá fazendo. Mas você gosta da pessoa, porque você ama a pessoa. Então, assim, gostar da pessoa e amar a pessoa, pra mim, é sinônimo, tá? Então eu tô aí com o Felipe, com outras pessoas, né? Teve gente que falou: ah, não, a melhor tradução seria eu não gosto das atitudes dele. Não, a melhor tradução foi eu não gosto de você. Eu acho que a promo foi mal redigida. Tá? O autor da promo, se foi o Cody Rhodes, ele mandou mal. Eu acho que ele poderia ter simplesmente dito: eu não gosto das suas atitudes. I don't like your attitude. I don't like what you do. I don't like what you're doing. I don't like. Ele poderia ter usado várias questões ali. Se for falar I love you, I respect you, but I don't like you, simplesmente ficou esquisitíssimo, tá? Então, enfim, eu acho que é por aí. E com relação ao Corey não aceitar sair por baixo uma guerra de promos, eu acho que ficou muito claro nessa disputa de promos que a WWE está testando um heel Corey. Estão testando um Cody Rhodes vilão. Porque o que o Cody Rhodes fez no final dessa promo, de ele querer ter a última palavra e pedir para não tocar a música dele, do CM Punk, mas tocar a música dele, Cody Rhodes, revela uma pessoa invejosa. Revela uma pessoa invejosa. Eu não sei se vocês se lembram disso, na luta que o Punk fez com o Corey como parceiro, que foi aquela luta lá do Saturday Night Main Event, eles discutiram nos bastidores para ver quem ia entrar primeiro, lembram disso? E aí o Corey entrou primeiro. Ficou naquela coisa, o campeão entra primeiro, não sei o que, não. O Cody Rhodes chegou e ele foi entrando e o Punk virou a cara. Vocês lembram disso?
Então eu acho que eles estão fazendo, revelando que o Cody Rhodes ele é um cara egocêntrico no final das contas. E eu acho que esse pequeno arco narrativo é um teste da WWE para ver como é que o pessoal reagiria a um Cody Rhodes tornando heel, tá? Isso pode estar sendo preparado. Então, eu acho que o SummerSlam seria o lugar perfeito para o Cody Rhodes tornar heel. Se vai acontecer ou não, a gente vai ter que aguardar. Eu acho que a gente não pode criar expectativa disso, né? Porque às vezes a gente faz isso, a gente cria expectativa, chega na hora, essa expectativa não se realiza, e aí a gente fica bolado com isso. A gente fica chateado com isso, fica triste, reclama que a WWE não sabe fazer nada, que não presta, não sei o quê. Mas por quê? Porque a gente gostaria que a WWE fizesse o que a gente quer, né? E aí muitas vezes a gente faz isso com base em coisas que nem estão sendo apontadas e colocadas pra gente. Aqui no caso do Corey, essas coisas estão começando a ser colocadas. Inclusive no Unreal, isso é importante notar, Unreal que saiu agora, essa semana, tem uma cena do Corey indo pro ringue, e aí foi justamente no SummerSlam contra o John Cena, e o pessoal falando, Cody, aliás foi Corey e Cena, seja mais agressivo na luta, porque o público vai virar contra você. E aí o Corey falou, não, beleza, vou ser agressivo então. Vocês lembram disso? São sinais. A WWE está dando sinais de que eles podem seguir com essa história, com essa avenida, dependendo da reação do público. Então, eu acho que pode sim acontecer do Cody Rhodes tornar heel neste SummerSlam. E se isso acontecer, vai ser um dos maiores momentos do ano e vai fazer a gente ter uma viradinha de chave, ter uma mudança de percepção do ano. Vamos ficar ligado e vamos ver o que vai acontecer, tá? Léo Piccolo falando também sobre a rivalidade, né? E aí é muito interessante porque a noção dele, e a gente vai encerrar o vídeo com esse comentário, é legal porque contrasta um pouco com o que a maioria das pessoas falam, né? Sobre a estrutura dos shows. Essa rivalidade do Corey e do Punk é tão, mas tão inferior que a do Rollins e do Roman que os caras não conseguem ser main event até no show deles. Pois é, graças a Deus por isso, né, Léo? Graças a Deus por isso, porque senão a gente estaria vendo o SmackDown terminando com segmento. E isso é uma coisa que a gente tem reclamado muito dos shows no Monday Night Raw. É o show no Monday Night Raw terminar com segmento. É tudo que a gente não quer. Tudo que a gente tem pedido é que os shows terminem com lutas. E a gente teve isso essa semana com o Fatal 4-Way, com o Finn Balor indo e para poder lutar com o Sami Zayn. Então, para mim, eu acho melhor, muito melhor, terminar um show com uma luta do que com um segmento. Tá? A não sei que o segmento tenha preparado um heel turn maluco, alguma coisa assim, se alguma coisa muito marcante, eu prefiro que o show termine com uma luta. Então, para o show terminar com uma luta, Cody Rhodes e CM Punk vão ter que acontecer em uma outra parte do show, e geralmente eles fazem na cabeça da hora. Né? E que foi o que aconteceu. Eles botaram ali, o show começou às 9, o segmento aconteceu às 10 horas. Né? Marcou ali na metade do show, geralmente é onde acontecem esses principais segmentos. Eu prefiro assim do que o que está acontecendo no Rock, foram aqueles segmentos eternos do Roman Reigns fechando o show. Pelo menos é a minha preferência e de muita gente aqui do canal também. Tá bom? Bom, esses foram os meus comentários sobre o último domingo. E aí eu quero saber de vocês, o que vocês acharam disso tudo, e em especial, eu quero que vocês me digam se vocês são hashtag HeelCody ou hashtag FaceCody. Vocês querem o Cody Rhodes mocinho ou vocês querem o Cody Rhodes vilão? E vocês querem o Cody Rhodes campeão ou vocês querem o CM Punk campeão? Coloquem aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Vai ser um prazer saber o que vocês estão achando. E não deixe de continuar apoiando o nosso canal. Eu agradeço desde já o apoio de vocês. Vocês podem continuar fazendo isso, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixando o seu hype e, acima de tudo, assistindo e maratonando os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.